esse Deus que se fez homem, entregou a sua própria vida e pagou o preço por mim e por você. Amém. Todas as vezes que eu canto esse louvor, eu me emociono. Hoje, eu estou lutando para me controlar. Porque falar de Deus, cantar do amor de Deus, do amor de Jesus, é um desafio muito grande. Você tentar entender as coisas do alto na terra é um desafio muito grande. Mas que Cristo seja exaltado. Amém. Nessa noite. Amém. Nesse momento, eu vou falar aqui o nome de algumas pessoas, para dar uns boas-vindas assim, bem mais calorosos. Então, quando eu falar o nome da pessoa, os irmãos aqui da igreja vão dizer assim: seja bem-vindo ou bem-vinda, e fala o nome da pessoa, ok? Vamos lá. Beto, cadê Beto? Levanta a mão. Seja bem-vindo. Beto. Maria. Seja bem-vinda. Alfredo. Seja bem-vindo. Meu irmão Alfredo. Vitória. Seja bem-vinda. Rebeca. Seja bem-vinda. Soraya. Seja bem-vinda. E Eduardo. Seja bem-vindo. Meu irmão, é porque fizeram um O aqui puxando para cima. É um A, não é possível que não seja um A, mas é um O, me perdoe. Então, meus irmãos, todos vocês sejam bem-vindos, viu? Todos Amém. vocês que estão aqui, que estão visitando a igreja, que estão retornando aqui mais uma vez, sejam bem-vindos. E eu queria dizer que eu amo cada um de vocês, mesmo sem conhecer. Eu queria dizer que eu acredito mais em Deus porque você existe. Amém. Que você é parte visível, sim, de Deus. Aleluia. E é por isso que essa igreja e eu estamos orando pela sua vida. Amém. Vamos fazer uma breve oração para a gente iniciar mais um estudo? Oremos. Querido Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome. Amém. Obrigado. Senhor, nesse momento queremos te pedir que o nosso Deus suma, que o Senhor e o teu Santo Espírito apareçam nesse lugar. Porque de maneira especial eu te peço, Senhor, o teu Santo Espírito, porque iremos abrir as Sagradas Escrituras. E sem o teu auxílio, Senhor, o auxílio do teu Santo Espírito, a gente se frustra. Por isso, Pai, nos enche com o teu Espírito Santo e nos guia em todo esse estudo. Tudo isso eu te peço, meu Pai, não porque merecemos, mas porque essa prece é lhe assinada no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Lucas, capítulo 19. Eu escolhi o livro de Lucas. Creio que a maioria aqui sabe que os evangelhos eles são paralelos, né? Os acontecimentos que todas as passagens que tem em Mateus são as mesmas passagens que tem em Lucas, Marcos e João. Porém, eles receberam inspiração do Espírito Santo, eles viram os acontecimentos, estavam cheios do Espírito Santo, porém escreveram cada um conforme isso. Conforme a sua cultura. Mas eles escreviam do seu modo, inspirados pelo Espírito Santo. É essa palavra que eu estava esquecendo. Então, eu escolhi Lucas, porque eu não sei quantos sabem aqui, mas Lucas, ele era médico. Lucas era um cara letrado, inteligente. E a maneira com que Lucas escreve os acontecimentos, né, fica um pouco mais claro, mais preenchido. Então, por isso, hoje, eu escolhi o livro de Lucas para esse primeiro acontecimento. Porém, pode ser que a gente navegue no livro de Marcos, né, irmão? No livro de João, no livro de Mateus, porque todos contam a mesma história. Hoje iremos estudar o primeiro dia ali da última semana de Jesus. Quantos sabem o que aconteceu no primeiro dia? A entrada triunfal em Jerusalém. Do capítulo 11 de Mateus, que é muito importante a gente estudar,
Jesus ele já começa a preparar os discípulos. Essa preparação para a sua morte, para dizer que Jesus iria partir desse mundo para os céus e depois voltaria, começou no capítulo 11, porém ela foi se fortalecendo nos meados do capítulo 15 em diante. Então, aqui, Jesus já ensinou as pessoas, já contou as parábolas, e aqui se inicia a última semana de Jesus com os discípulos ali, antes de todo o seu sofrimento. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é um acontecimento interessante. Eu não sei se você percebeu, em alguns momentos da história aqui, se você der aquela olhada mais profunda, fazer aquela análise homilética, falando de forma teológica, que a glória é a vontade de ser pastor. E essa homilética, esse estudo profundo, que nos permite ir além do que está escrito aqui, conseguir enxergar um pouco mais dos sentimentos, dos acontecimentos. Tem uns pontos muito importantes aqui, justamente que Lucas escreveu, que a gente precisava trazer essa noite para uma compreensão mais sólida. E diz o seguinte, do verso 28 em diante, vai dizer o seguinte, e dito isto, prosseguia Jesus subindo para onde? É isso mesmo que está na Bíblia de vocês, eu quero que vocês acompanhem, viu, gente? E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Cafarnaum. Jerusalém. Rapaz, não é Cafarnaum não. É Jerusalém, muito bem, isso aí. Estejam espertos, analisem a Bíblia, olhem tudo direitinho. A gente precisa estudar a Bíblia com vontade mesmo, olhar para saber as coisas com vontade. Então Jesus estava subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao encontrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém perguntar: por que soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam segundo o que lhe dissera Jesus. Quando também eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais? E eles responderam: porque o Senhor precisa dele. E então trouxeram, e pondo suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, Enquanto Jesus andava ali com o jumentinho, pessoas jogavam as suas vestes. E, verso 37, quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Uau, que texto assim, Interessante. Agora, existem vários fatores aqui que a gente precisa entender o porquê do jumentinho e de algumas outras coisas aqui que aconteceu no texto. Veja bem, Jesus ele estava entrando em Jerusalém como um Salvador, digamos, como a pessoa, ao olhar dos seus numerosos discípulos que estavam ali, pessoas que receberam a cura de Jesus, coxos que passaram a andar, cegos que passaram a ver, surdos e mudos que passaram a ouvir e falar, todas aquelas pessoas estavam ali, vendo Jesus como o herdeiro de Davi, aquele que sentaria ao trono. Então era uma entrada realmente triunfal. E Jesus ele fala para os discípulos assim, para 2 deles:
ó, vá lá até uma aldeia, lá vai ter um jumentinho que nunca foi montado por ninguém, então esse jumentinho não era manso. Eita. Quem aqui já viu alguém montando um jumentinho bravo aí? Já vi algumas vezes, né? É pesado, né, meu irmão? Para se segurar em cima é muito difícil. Veja, mas Jesus manda pegar esse jumentinho. O livro de Mateus, só para dar curiosidade para vocês quando chegar em casa ler, diz que tinha um jumento e tinha um jumentinho, que era dois. Então pegou aquele que não era manso, aquele que nunca foi montado. E eles chegaram lá conforme tudo o que Jesus havia ordenado. Em Zacarias capítulo 9, verso 9, está justamente a profecia de Lucas 19, 28, digamos assim. Zacarias falou que o rei entraria em Jerusalém montado com jumentinho. Você pode ver Zacarias capítulo 9, verso 9. E os discípulos pegam o animal e levam até Jesus. E eles pegam as suas vestes. Veja bem, grave isso no seu coração. A gente só pode dar a Jesus aquilo que Ele nos dá. A gente só pode entregar algo a Jesus. A gente só pode dar algo a Jesus. Aquilo que Jesus nos dá. Grave isso em sua mente. Então, os discípulos pegaram ali e forraram um jumentinho com suas vestes. E ajudaram Jesus a montar um jumentinho. Agora tem um ponto muito importante, que em uma entrada triunfal, não se entrava-se com um jumentinho, entrava-se com um cavalo de guerra. A pessoa, qualquer rei que fosse fazer uma entrada triunfal, ele estaria com roupas adequadas, ele estaria com um cavalo de guerra. O seu melhor guerreiro estava ali puxando o seu cavalo, para impor respeito e autoridade. Mas Jesus é o Deus soberano, Deus forte e poderoso. No universo inteiro não existe um ser mais poderoso que o nosso Deus. Mas Jesus entrou na cidade com um jumentinho, um animalzinho de carga, um animalzinho que representa a humildade. Jesus monta no jumentinho e entra. O maior ser do universo entra de forma humilde em sua esperada entrada triunfal, porque muitos ali estavam pensando, e a gente vai entender, que Jesus estava entrando para livrar o povo judeu de futuras opressões e das opressões que existiam naquela época. Por isso que eles clamavam hosanas nas maiores alturas, porque eles enfim seriam libertos na mente deles. E o ser que ia libertar aquele povo, entra na cidade com o jumentinho, demonstrando humildade. E o verso 37 diz o seguinte: e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Em Mateus fala bem assim, que o povo gritava hosana nas alturas. O significado da palavra hosana é como se fosse uma prece. Salva-nos, Senhor, oremos em nome do Senhor. Mas soou como um cântico de libertação. Salva-nos, Senhor. Se fosse traduzir ao pé da letra para os nossos dias, era Jesus entrando e como: nos liberta, Senhor, filho de Davi, nos liberta agora desse momento, dessa opressão. Eles clamavam hosanas, não como súplica, mas como louvor. Em Mateus, vamos dar uma navegada em Mateus, mas deixe marcar o velho Lucas, que a gente vai retornar. Mateus capítulo 21. Mateus 21. Mateus 21, vamos ver
verso 8. Diz o seguinte, ó, quando Jesus estava andando, né? E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores espalhando pela estrada. Os discípulos, ali, aquelas pessoas que presenciaram os milagres de Jesus, ao ver, às vezes provar o milagre de Jesus em sua vida, agora eles corriam pelo caminho e lançavam as suas vestes. Outros corriam e cortavam os ramos ali e jogavam para completar a passarela, para que Jesus fizesse a sua entrada em Jerusalém. É muito interessante a gente entender toda essa questão, porque quando a gente pega um pouquinho do gancho ali da história de Jesus, eu creio que muitos sabem, que teve uma numerosa multidão que fez o que depois? Crucifica-o, soltem Barrabás. Não foi isso? E tinha uma numerosa multidão, antes desse acontecimento, que estava clamando, que se preocupavam com a entrada triunfal de Jesus, que lançavam as suas vestes. Todos aqueles que foram curados por Jesus estavam ali. Os cegos, os coxos, os mudos, os surdos, Lázaro que foi ressuscitado. Todos estavam ali. Agora imagine a cena. Jesus entrando em Jerusalém. E aí aqueles leprosos, lembra dos leprosos que Jesus curou, tirando as suas vestes, que outrora estavam podres por causa das feridas que comiam o seu corpo. Aqueles mesmos leprosos que de outra vez não podiam encostar nas pessoas, que as pessoas tratavam como um trapo de imundície, que viviam afastados da sociedade, porque fediam, porque estavam podres e morrendo aos poucos. Esses mesmos leprosos que foram curados por Jesus, agora com suas roupas limpas, cheirosas, estavam ali lançando as suas vestes, entregando de volta aquilo que Jesus tinha dado. Jesus entregou a cura, a sua pele estava limpa, e nesse momento eles tiram as suas vestes e lançam ao chão, para que o Cordeiro de Deus passasse. Aqueles coxos, talvez Bartimeu, que não andava, que era cego, estava ali também. Aqueles paralíticos, que foi curado por Jesus, agora eles corriam, porque eles podiam andar, e eles corriam mais rápido que todo mundo, para poder pegar folhas, para lançar o caminho, para completar a estrada de Jesus, a passarela que Jesus estava passando. Esses mesmos que antes não podiam andar, que ficavam em colchões, em redes, estavam devolvendo a Jesus aquilo que receberam, a cura, o poder de novo de poder caminhar, andar e correr. Esses mesmos se preocuparam em pegar as folhas e lançarem aos caminhos de Jesus. No livro de Mateus fala que as pessoas perguntavam assim: quem é esse que está passando aí? Aqueles mudos que foram curados por Jesus gritavam: é Jesus o Nazareno, é Jesus, aquele que me curou, que me deu de novo a voz. E eles clamavam mais alto talvez até que a multidão: Hosana nas maiores alturas, porque agora ele podia falar pelo milagre que Jesus operava na sua vida. E esse mesmo Jesus estava ali, no meio dessa multidão, no meio dos seus discípulos, entrando como ovelha bruta, levada ao matadouro. E enquanto aquelas pessoas estavam ali, antônicas, esperando que Jesus ocupasse o trono e que o livrasse e trazesse prosperidade àquele povo, e de fato era isso que Jesus queria fazer, a salvação de todas aquelas vidas, a salvação da cidade preferida de Jesus, de Jerusalém.
Jesus faz a sua entrada triunfal. E todos aqueles que receberam de Jesus a cura, que receberam de Jesus o milagre, estavam ali devolvendo o que Jesus tinha dado a cada um deles. Quando a gente se depara com o verso 39, que alguns dos fariseus, aqueles que odiavam Jesus, que não aceitavam Jesus como Salvador, aqueles que queriam a todo momento desmascarar Jesus, que estavam rejeitando a salvação de Jesus, eles disseram o seguinte: mestre, repreenda os teus discípulos, mande eles pararem de cantar. Por que eles estão cantando se você não vai obter nada aqui? E eles já preparando todo o caminho da morte de Jesus, querendo matar Jesus a todo custo. Manda que eles calem a boca. Aí Jesus, por mais que eles calem a boca, verso 40, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão, porque era necessário para a salvação do ser humano que isso acontecesse. Que o Cordeiro de Deus entregasse a sua vida para salvar a raça humana que estava perdida. E realmente, se toda aquela multidão se calasse, as pedras de fato clamariam. Glória a Deus. Porque o Deus que eu conheço, Ele é poderoso. Amém. Grave uma coisa no coração de cada um de vocês: que se fosse necessário fazer tudo isso de novo, meu jovem, para salvar a sua vida, Jesus Ele faria. Aleluia. Tenha essa certeza no seu coração. O que eu estou falando não é da boca para fora. Se fosse possível que Jesus fizesse tudo isso de novo, Ele faria para ver você, jovem, no céu. Para trazer de volta aquele filho que se perdeu. Porque, como diz Gênesis, o ser humano foi feito para ser bênção e não maldição. Amém. Nós fomos criados para viver eternamente ao lado do nosso Senhor e Criador Jesus Cristo, nosso Deus. E se fosse possível, Cristo faria isso de novo na sua vida. Talvez até aqui, em nossa curta caminhada, a gente não tenha entendido coisas que aconteceram em nossa vida. Livramentos que talvez você, naqueles últimos momentos, tivesse pensado assim: agora eu vou morrer e eu estou longe de Jesus. Mas Jesus, de uma forma miraculosa, te trouxe a cura e a salvação. Aleluia. Agora eu pergunto para você: o que você tem para devolver a Jesus? O que você tem para devolver a Jesus? Talvez pessoas enviadas pelo maligno, porque esse mesmo maligno, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Talvez pessoas enviadas por esse sedutor das nações tenham enviado pessoas até você para tirar o seu olhar do céu, para dizer que as festas são melhores que os caminhos de Jesus, para dizer que as drogas são melhores que a vida eterna, para dizer que a bebida alcoólica é melhor que a vida eterna, para dizer que se você viver uma vida devota a Cristo Jesus, para dizer que se você viver aos pés de Cristo é um tormento, é um tédio. E talvez você, em um momento de fraqueza, tenha olhado e concordado através das ações com essas pessoas. Satanás, ele está disposto a fazer tudo para tirar a sua oportunidade de chegar aos céus. Sabe por que eu digo isso? Porque no céu não se acha mais lugar para ele. E aí eu pergunto para você: você tem oferecido a sua vida a quem? As banalidades do mundo?
Ou tem dito: Senhor, independente da minha fraqueza, dos meus erros, minha vida é totalmente sua? Porque só podemos entregar a Jesus aquilo que Ele nos dá. E Jesus, sabendo o que lhe esperava, entrou, olhou todas aquelas pessoas e Ele fez o seu trajeto para entregar a vida dele por você. Porque Deus, em sua onisciência, é sério, mas que eu vou falar, olha, todos vocês que estão nessa vida, em sua onisciência, Jesus já olhava para você. Ele sabia o que você mais gostava de ouvir. Ele sabia o que você mais gostava de fazer. Ele sabe, na verdade, não sabia não, Ele sabe. Ele sabe. E se você tomar a decisão de aceitar Jesus, Ele sabe o final da sua história. Mas Ele sabe também que se você o rejeitar, Ele sabe também como vai terminar a sua história. Por isso que Ele olha e vê pessoas e pessoas aí talvez zombando dele. Pessoas e mais pessoas dizendo: mas você não vai para a igreja nada, desprezando a oportunidade de salvação. Mas Ele sabe. E se a gente permanecer firmes em Cristo, se a gente permanecer firmes nele, alcançaremos a própria Amém. Isso para mim é maravilhoso. Vamos para o verso 41. Verso 41 diz o seguinte: quando ia chegando, Jesus, vendo a cidade, ele sorriu. Chorou. Analisem a Bíblia. Quando Jesus, chegando à cidade, chegando ali, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido a paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o seio. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Esse choro de Jesus foi porque ele sabia que estava chegando a sua hora de morrer? É aí onde entra a parte mais sensível de Cristo. Jesus, ele não chorou porque o Gólgota estava perto. Jesus, ele não chorou por causa do sofrimento que ele ia sofrer, por causa da dor causadas pelos chicotes romanos. Jesus, ele chorou nesse momento porque ele fez o máximo para salvar Jerusalém. E Jerusalém deu as costas. Pessoas que Deus amava, ama. Pessoas que Deus não tinha prazer em sua permissão. Pessoas que o próprio Deus olhava e dizia: meus filhos, eu quero vocês comigo. Mas eles olhavam para Jesus, o enviado para salvar aquela nação, aquele povo. E eles, com seu orgulho e todo cheio de autoridades, negavam aquele que veio para morrer e trazer salvação àquele povo. Por isso que eu digo, meus irmãos, estejam com o coração aberto à palavra de Jesus. Não confie em sua própria sabedoria. Provérbios 3, verso 5 e 6. Não confie em sua própria sabedoria. Porque eu vejo pessoas hoje em dia levantar o ego e dizer: é isso. E se você dizer: meu irmão, mas a visão aqui traz esse ensinamento também, você é herege.
Pessoas que olham e dizem assim, eu estou certo, e se você discordar de mim, você é herege. Pessoas que trazem discussões, pessoas que vêm trazer discórdia para o povo de Deus, pessoas que com seu orgulho morrerão e estarão ali no lago de fogo, porque confiaram mais em si mesmos do que em Jesus. Provai do Espírito, aquele que fala do nome de Jesus, não confie em sua própria sabedoria, mas antes do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aquele que nos guiará a toda a verdade. Não deixe que o inimigo se aproxime de você e tire a sua atenção do céu. Porque os fariseus fizeram isso com seu orgulho, com sua autoridade, sua doutoria. Negaram a Jesus. Se alguém chegasse até você e vamos criar uma pequena situação. Digamos que algum de vocês chegasse a pregar para as pessoas, como a gente faz, de costume, e você contasse dessa pessoa, por mais que aquela pessoa fosse ignorante com você, mas você estava muito, porque o foco é salvar vidas. Como um dia eu fui alcançado, eu tenho que alcançar. É no papel, mas digamos que você esteja cuidando da pessoa e tudo mais, e você ama aquela pessoa, faz de tudo por aquela pessoa, e você ajuda aquela pessoa de uma maneira assim magnífica, e aquela pessoa depois olha para você e diz assim, ó, sua amizade, não quero mais não, porque você é mentiroso, você faz as coisas para se achar, porque você faz as coisas para se exaltar, então pessoas assim eu não quero perto de mim, porque eu vejo aqui que você é uma pessoa assim que faz as coisas para se achar. Qual seria a sua reação? Humanamente falando mesmo, é chateação, é tristeza, porque você fez de coração, mas a pessoa não lhe retribuiu como se esperava. Isso daqui é a nossa compreensão. Mas Jesus, Ele estava disposto a entregar a sua vida. Jesus, Ele curou as pessoas daquele lugar. Jesus, Ele abraçou as pessoas daquele lugar. Jesus disse assim, o que é que você quer que eu faça com sua vida? E as pessoas pediam e Jesus realizava, porque o propósito de Jesus era amar aquelas pessoas, era salvar aquelas pessoas. Jesus, de maneira nenhuma, chegou para aquelas pessoas e disse assim, ó, veja bem, você é assim, não dá certo, você não vai para o céu não. Jesus, Ele não selecionou pessoas, Ele procurou aquelas pessoas que estavam na lama, Ele procurou aquelas pessoas também que estavam no alto, aquelas pessoas que se sentiam orgulhosas, que achavam que a riqueza era o seu bem maior, aquelas pessoas também que estavam no chão, pedindo esmolas. Jesus procurou a todos. Jesus procurou esses fariseus, os escribas. Jesus usou os cegos que Ele curou para chegar até esse povo e dizer, está na hora, filho, de se arrepender. Jesus contou a parábola do filho pródigo, onde Jesus estava conversando com publicanos e pecadores, e os fariseus, todos cheios de autoridade, estavam lá falando, olha, esse recebe pecadores e come com eles. E Jesus disse, olha filho, para vocês entrarem no céu, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se voltar para mim, porque eu sou o Messias enviado de Cristo. Mas eles não entraram na casa, eles não se arrependeram, e justamente por isso, Jesus olha em Lucas capítulo 21, 42, e Ele chora por Jerusalém, porque Ele queria muito que esses filhos se arrependessem e entrassem na casa e fossem salvos. E Jesus chora, não por causa do sofrimento que ia vir, mas pelo o aperto no coração que dá por saber que Ele iria sentir falta daqueles homens. Meus irmãos, a vida cristã não é tão fácil. Ai, mas é você que está falando que
não é fácil, não. A Bíblia fala, não tereis aflições. Mas tem ânimo, porque Cristo venceu o mundo. A vida cristã não é fácil. Mas se a gente não alcançar essa graça, que não é de graça, que precisa de renúncia, talvez você não encontre o lugar no céu. E naquele dia não é somente eu que irá chorar, ou então não é somente a igreja voltada aquele que irá chorar por mim, mas todos aí. Porque ninguém irá ocupar no céu o lugar dessas pessoas que se perderam. Ninguém no céu vai ocupar o lugar desses fariseus aqui, ó. Gente, isso é sério. Me ouçam. É a Bíblia que está falando isso aqui. É através dela que eu tenho me empenhado, que eu tenho dedicado a minha vida a Jesus. Porque assim como Emanuel, um colega meu que há muitos anos atrás, em 2011, me deu um estudo bíblico e eu aceitei e conheci a Jesus. É por esse mesmo motivo que eu venho aqui falar para vocês que Jesus quer salvar você. Amém. Abre os teus olhos. Porque esse choro aqui talvez eu não sei, a Bíblia não revela, talvez no céu a gente vai descobrir. Mas em sua onisciência talvez Deus tenha olhado para mim, para você. E tenha lembrado, talvez que em algum dia, se a gente não se preparar, possa se perder. Meus irmãos, o tempo é hoje, o futuro é incerto. Se a gente continuar tomando decisão errada, nós iremos perecer. E Jesus chorou por causa daqueles, até por aqueles mesmos que iriam bater Jesus, que iriam cuspir na cara de Jesus, que iriam zombar na cara de Jesus, dizendo que ele era um rei fracassado. Ele chorou por esses mesmos também. Por isso que quando você estuda a vida de Jesus a fundo, não tem como você não se comover. Porque quando você entende que Jesus ele fez tudo isso por você, que essa história é real, e que Jesus quer te salvar, não tem como você parar para pensar em fazer outra coisa, em dedicar a sua vida a outra coisa. Não tem como você parar para ser arrogante. Não tem como você chegar e trazer discórdia em nenhum lugar, porque o principal foco é levar vocês à salvação, vocês me conduzirem também à salvação. Aceitem a Jesus. Amém. Jesus, nesse momento, Ele está chegando. Vivemos um período de graça e graça. Jesus, Ele está voltando. Não podemos dizer porque não sabemos a hora que Jesus vai voltar, mas os acontecimentos nos dizem que Jesus já se levantou do seu trono e está caminhando à porta. Não queira ouvir de Jesus, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, mas queira nessa noite sair convictos de que você vai ouvir Jesus, benditos de meu Pai. Glória, aleluia. Benditos de meu Pai. Você nunca esteve tão longe ao ponto de Jesus não te alcançar. O foco dessa igreja aqui é salvar. Você visitante que veio essa noite é salvar, ser salvo. Mas para isso você precisa aceitar. Um ser soberano se sujeitou a ser homem, desceu degraus, se tornou homem, humilde. A sua entrada triunfal foi a mais humilde. Talvez para aqueles homens de poder tenha sido a mais humilhante de toda a era. Mas Jesus entrou para dar a minha forma de você. Amém. E pela última vez eu pergunto a vocês: o que você tem para devolver a Jesus? O que você tem para devolver a Jesus?
Eles rejeitaram Jesus. 70 anos depois da sua morte, Jerusalém foi destruída. O livro A Queda de Jerusalém e a história de Abraão, escrita por Flávio José, que presenciou aquela época da destruição de Jerusalém. Destruição de Jerusalém. Ele fala que as cidades foram tomadas. Os romanos cercaram ali, tiraram todo o alimento. Agora imagine aquelas pessoas que renegaram a Jesus, que tiveram a oportunidade de ser salvas, morrendo de fome. E o pior, depois de muito tempo, eles sem aguentar mais, sem ter o que comer, não tinham um mato no chão mais, que não tinha mais nada para comer. Foi terrível. Quando eles tentavam sair, os soldados romanos matavam. Foram anos assim, para acabar de completar. Quando eles começaram a ter fome depois de um longo período, eles começaram a matar seus próprios filhos, a cozinhar e a comer, porque eles não aguentavam mais a fome. A destruição daquele povo foi uma destruição que o mundo jamais presenciou. Aquele povo sofreu por ter rejeitado a Jesus. O plano de Deus não era aquilo, mas eles escolheram. E você também tem a sua decisão em suas mãos. Pegar um louvor. Congrega-se. Levante esse louvor. Quero fazer um apelo para vocês. Gente, de verdade, do fundo do seu coração, só se você sentir desejo de entregar a sua vida a Jesus, fique de pé onde você está. Se tudo que eu falei aqui não fez sentido para você, pode continuar sentado, não tem problema não. Mas se você sentiu a presença de Deus e sentiu que é o momento, quando essa música se iniciar, fique de pé que no final eu irei falar com você. Esse amor nos sublime sem igual.
Será o maior encontro da história do universo. Aleluia. Porque eu tenho certeza que eu verei meus irmãos lá. Amém. Vamos orar. Pai amado. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos amou até o fim. Obrigado. Senhor, iniciamos aqui o estudo mais profundo da tua última semana, até a sua morte. Que o Senhor nos ajude a compreender um pouquinho, Pai, para que a nossa fé seja de fato alicerçada na pedra angular, Senhor. Cura cada coração aqui, Pai. Eu não sei as dificuldades de cada um dos meus irmãos, mas eu clamo, Senhor, pela vida de cada um deles. Esteja com cada decisão, com cada coração aqui nessa noite. E, Senhor, nos ajuda, Pai, a chegar aí até onde o Senhor está. Pois precisamos, Pai, entender muitas coisas que talvez sejam dúvidas hoje em nosso coração, mas que nesse dia serão reveladas. Cuida desse lugar, Pai. Cuida dos teus filhos. Acampa seus anjos ao nosso redor. E nos leve em paz para os nossos lares, Pai. Porque teu é o poder, a honra e a glória para todo sempre. Aleluia. Tudo isso te pedimos, não porque somos merecedores, mas porque essa prece é direcionada no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até amanhã, pessoal. Amanhã o estudo vai ser maravilhoso. E todos vocês estão convidados amanhã a partir das 19h. Amém. Eu vou dar ali a porta que eu quero abraçar cada um de vocês, viu?